Acho que a gente já pode falar um pouquinho de periculosidade. Você Eu quer? acho. Não, também acho. Eu acho, né? Aí a gente parte, então, para o artigo 193 da CLT, Uhum. né? E é importante até para a periculosidade, a gente vê que a própria CLT já diz que a periculosidade é quando o trabalhador estiver realizando atividades exposto a explosivos, inflamáveis, energia elétrica, atividades de segurança pessoal e patrimonial que exponham a roubo ou outras formas de violência, e também o trabalhador de motocicleta, né? Com motocicleta, certo? Como a Ju já falou, nos termos das normas expedidas pelo, então, Ministério do Trabalho, que ainda estão valendo. E como é que fica o adicional de periculosidade, Ju? Percentual, base de cálculo? Como é que é? Como é que Pois funciona? é. Aqui é bem interessante a gente chamar a atenção, porque a gente acabou de rever na insalubridade que tem percentuais diferenciados. Só que a periculosidade, o percentual é sempre fixo e 30%. Então não tem aquela coisa assim, é só um pouquinho perigoso, é médio perigoso, é muito perigoso. Não tem essa. Ou é perigoso ou não é. E sendo perigoso, o percentual é de 30%. E é 30%, aí vejam, a base de cálculo também é outra. A base de cálculo é o salário base, ou básico, que alguns chamam do empregado. Então, não é o salário mínimo, é o salário base. É o salário base que aquele empregado recebe. Né? Então, aqui já tem um olhar diferente quando a gente fala do adicional de periculosidade. Então, Isso. é importante, né? Porque quando a gente compara um e outro, aí a gente pode até aproveitar e lembrar assim, ó, lá na insalubridade, não ficamos com os percentuais de 10, 20 e pulamos para 40? Esse que você pulou é justamente da periculosidade, que é o 30%. Então, assim, você pega, né, 10, 20 e 40 para insalubridade e o 30 é o da periculosidade, uma forma também boa de você associar. Isso. Periculosidade da mesma maneira. Tem direito enquanto estiver trabalhando na condição perigosa. Saiu da condição perigosa, não se torna direito adquirido. E aqui é importante a gente citar que eles passaram a cobrar isso na primeira fase. Na segunda fase cobram também, mas isso é mais tranquilo porque você está com a letra de lei na mão. É aquela disposição do artigo 611-Bzão da CLT, né, o 611-B, que vai dizer que é objeto ilícito, é proibido fazer negociação coletiva para reduzir ou suprimir estes adicionais. Então, não posso reduzir percentual por negociação coletiva e nem suprimir o direito, né? E aqui até eu gosto de reforçar, no caso da periculosidade, com a súmula 364 do TST, no sentido de que eu não posso fazer negociação coletiva nem para dizer que o percentual é menor, né? A súmula até fala da periculosidade, mas na verdade acaba valendo para os dois. Eu não posso dizer por negociação coletiva que o percentual é menor porque está atrelado ao tempo de exposição ao risco. Então eu estou metade da jornada de trabalho, então pela negociação coletiva paga metade. Não pode, né? Ou paga tudo ou não paga nada, né? Isso é uma coisa importante aí a se considerar também desses dois adicionais. Não é isso? É isso, eu acho que esses são, assim, os principais aspectos. E lembrando, eu já tinha falado, mas não custa nada recordar, que também, se você for em juízo, né, postular o adicional de periculosidade, que o seu empregador, né, o cliente lá do seu cliente, né, melhor dizendo, vamos imaginar, ele não pagou espontaneamente, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ter perícia. Né? Então, a regra é ter perícia. A gente até já teve situações que eu acho que vale, porque a jurisprudência também, às vezes, né, ela fala sobre isso, pegando o gancho do que você falou. Imagine que apareça uma questão que o empregador, ele até paga o adicional de periculosidade, mas ele alega que é só um pouquinho perigoso e que ele fica só um pouquinho do tempo lá exposto. Então, assim, pegando o gancho do que você falou, aí eu imaginei uma questão assim, né? Então, ele falando, ele só fica um pouquinho da jornada e é só um pouquinho perigoso, imagina. Aí eu pago o adicional de periculosidade, mas 10%, tá bom. O que a Ana falou agora? Não pode. É assim, ó, periculosidade. Ou é perigoso e 30%, ou não é perigoso e o adicional não é devido. Aí, nesse caso, tá?
até o próprio Tribunal Superior do Trabalho diz, se o próprio empregador reconhece que é perigoso, só está pagando o adicional num percentual errado, inferior a 30%, seria até um caso excepcional que não seria necessária perícia. Por quê? Porque eu só faço... Assim, para eu provar fatos, ele precisa ser relevante, pertinente e controvertido. Aí não tem controvérsia. O próprio empregador, ele já admite que é perigoso. Qual era a única coisa que estava faltando? Era pagar o adicional de forma correta. Aí Isso. o que esse empregador seria condenado? Vamos dar um exemplo. Se ele já estava pagando periculosidade no percentual de 10%, ele seria condenado a pagar a diferença, ou seja, os 20% que estão faltando para totalizar o percentual correto de 30%. Né? Então, acho que é legal também. Isso aí, porque se já pagava, é fato incontroverso, né? Admitiu que Exato. tinha periculosidade.